Opa! Boa noite, Cardia. Boa noite. Fala, Vitor. Boa noite, como é que você tá? Tudo bom? Tudo bom, amigo? Tudo bom, meu amigo? Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. Contigo Cara, tudo bem? primeiramente quero agradecer. Hã? Contigo tudo Tô bem? ouvindo bem. Tô ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Tudo certo. Legal. Primeiramente quero agradecer aí a ilustre presença para esse momento, esse bate-papo que a gente vai falar um pouquinho aí sobre mercado fitness, né? Focado mais na área de empreendedor, parte aí de desafios, expansão aí que você está passando aí nesse momento agora, esse novo, essa loucura que tá na nossa vida, a vida de todo mundo, né, Vitor? É A gente verdade. vem acompanhando o que está no desenrolar aí da história desde o ano passado. Recentemente a gente viu que a atividade física se tornou essencial para a gente ter uma qualidade de vida melhor, para melhorar a nossa saúde, sistema imunológico, enfim, coisas que você é especialista que eu vou deixar você falar. Primeiramente, gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal, contasse um pouquinho aí da tua formação, da tua trajetória aí ao longo desses anos e agora onde a gente está chegando. Vamos lá. Bom, eu que agradeço a oportunidade, né, de poder falar de fitness, que de certa forma se confunde um pouco com falar também de saúde, né? Empreender no mundo de saúde, de movimento, eu acho que isso é fundamental. Então, todo e qualquer espaço que a gente tenha para poder falar e fomentar, mesmo que seja para empreendedores, eu acho que é fundamental a gente chamar a atenção nesse sentido. Quanto à minha formação, eu sou formado em Educação Física pela UFSC, que é a Universidade Federal de Santa Catarina. Comecei bem cedo no mundo fitness, no mundo, na verdade, da Educação Física. Eu sou ex-atleta de corrida, de atletismo, inclusive estou aqui em Criciúma, que foi um lugar onde a gente está, inclusive, empreendendo agora aqui, montando uma nova unidade no shopping, aqui no Criciúma Shopping, e foi um lugar que me fez, de certa forma, foi super importante na minha formação de me entender enquanto professor de educação física. Eu comecei muito jovem, com 16 anos. Naquela época, a profissão ainda não era regulamentada e quem dava aula nas academias aí eram os atletas em geral. Então, os professores de educação física, na maior parte, eram práticos. A formação não era tão evidente assim no mundo das academias. Então, comecei com 16 anos. Eu já estou com 40 anos hoje, então já faz bastante tempo que eu estou na área aí. Comecei como Está no caminho, já professor. tem a história. Ao longo do processo aí virei estagiário depois de professor, quer dizer, dei um passo para trás para dar um passo para frente. Virei estagiário, logo depois já virei coordenador de uma das grandes academias, a Sotália, que fica lá no sul da ilha. Tenho imenso orgulho de falar isso, porque foi uma trajetória também de 10 anos lá, com vários desafios. Mas foi muito importante para a minha formação, e depois de 10 anos de Sotália, a gente abriu a primeira unidade da Fitness ali no Saco dos Limões, a região próxima, para quem não conhece, próxima do centro, onde inclusive eu conheci o nobre amigo, né? Legal. Foi a Bela primeira lembrança. a Fitness a ser montada. E logo depois a gente já começou a montar outras unidades e abrir uma espécie, eu falo espécie porque a gente não chegou a lançar circular de franquia no mercado, mas uma espécie de trabalho já com a marca da Fitness em unidades que não eram próprias. Chegamos a ter 6 ou 7 unidades aí pelo estado. Foi. E depois, no conceito que eu acho que eu vou falar um pouquinho aí, né? Atrás, a Auris Deu uma travada, muito Vitor. ativamente nesse processo, né, Cardia? Sim. De expansão aí, na primeira unidade, a primeira academia totalmente 24 horas em Santa Catarina, foi montada, vai fazer 3 anos agora, e já estamos, rapidamente a gente cresceu, em meio à pandemia até, né? Estamos montando a terceira, em breve já vem a 4ª unidade também, então um processo bem rápido aí mesmo no meio dessa pandemia. Num breve histórico, essa é a minha formação e a montagem da rede A Fitness. Legal. E a gente pode perceber, eu acho que é até legal a gente discutir hoje um pouco sobre isso. Eu acho que em 2 momentos, Vitor, você foi disruptivo, né? Eu acho que você foi inovador no momento que você abriu a primeira academia 24 horas, e realmente foi um sucesso, a gente acompanhou de perto, é um sucesso. Eu acho que o outro também
ano passado, quando fechou tudo, quando teve o lockdown, que as pessoas não podiam ir à academia, teve aquela ideia de começar a fazer as aulas online, distribuir o equipamento na casa dos alunos. Cara, foi uma coisa assim que... Isso eu gostaria de saber hoje, se aquele trabalho que você fez lá no início da pandemia, se te trouxe, se você está colhendo algum tipo de frutos agora, algum tipo de... Qual foi a experiência que você teve durante o ano passado e que chegou até agora, nesse momento? Qual foi a história que se formou nesse período? Cara, essa experiência foi fantástica, né? Primeiro, essa questão de ser disruptivo, né? Obviamente que não foi uma coisa... Você vê, né? Geralmente a gente faz um planejamento no mundo empreendedor, planeja para daqui a 3 meses, para daqui a 1 ano, para daqui a 3 anos, né? E esse momento foi fundamental para a gente realmente se reinventar e perceber que às vezes as coisas acontecem muito rápido, que não dá para esperar. Quando houve aquele fechamento que para a gente parecia muito distante, né? Então caiu assim... Bom, e aí a gente tinha duas... Acho que todo empresário, não só do ramo de fitness, se viu... E agora? O que eu faço? É uma realidade. E aí eu acho que tem os dois tipos aí. O que senta e chora lá, né? E fica se lamentando. E o cara que tem que aproveitar, até como uma oportunidade. É ruim falar isso porque não foi uma oportunidade no meio de uma coisa bacana, né? Ou enfim, uma mudança de mercado onde só a economia é afetada. É uma questão de saúde pública até. Então, mas obviamente que a gente não podia, naquele momento, ficar parado de mãos atadas. Uma das questões aí que a Horus ajudou muito foi a questão de ir para o meio digital, né, para as aulas online e tal. Isso não tinha como ser diferente, mas também não tinha como fazer algo muito elaborado naquele momento, né? Então usamos a teoria do feito é melhor que perfeito e faz primeiro e vai ajustando no meio do caminho. E também a questão dos empréstimos lá dos equipamentos, que também foi uma coisa muito rápida. Que não foi só empréstimo, né? Porque a gente tinha, na verdade, outros fatores aí atrapalhando. Primeiro que a gente tinha que emprestar equipamento, mas o nosso equipamento não era suficiente. A gente passou a comprar mais equipamento. Depois o mercado não tinha mais equipamento. E aí a gente precisava fazer o quê? A gente precisou fabricar equipamento, né? Precisava achar um jeito, uma maneira de chegar até os alunos com os equipamentos. Então acabou o peso no mercado, anilha. A gente começou a fabricar as barras para poder emprestar para os alunos, e a gente não cobrava, era emprestado. E aí a gente passou também a fabricar aquelas fitas de suspensão, que era uma maneira de a gente entregar realmente algo que fosse efetivo, porque, por exemplo, todo mundo acompanhou ali o pessoal treinando com um saco de 1 quilo de arroz, aqueles detergentes, como é que chama? Coisa de água e tal. Só que aquilo, ok, mas quem é do mundo da musculação sabe que aquilo chega uma hora que você não consegue mais explorar um aumento de carga, né? Um trabalho nesse sentido. Então a gente queria, obviamente, entregar não só uma coisa que mantivesse os alunos conosco, mas estou treinando, mas mais ou menos, mas que entregasse realmente um resultado que a gente pudesse estar realmente entregando aquilo que a gente se propunha, com o fechamento das portas da academia, dentro desse universo home em casa, né? Sim. E aí foram essas as soluções e deu muito certo, né? Vem dando muito certo, porque a gente ainda tem aluno que está treinando em casa, né? Muita gente, inclusive, que tá lá com os treinos em casa. Em pouco tempo, a gente se preocupou também com uma outra questão, Cardia, que foi o seguinte: bom, esse povo, e a gente já tem a metodologia CIS que trata, que é bastante diferente do convencional. A gente entende o ser humano de uma forma mais sistêmica. Então, havia uma preocupação ali, inclusive conversando lá com o pessoal que trabalha conosco, com a psicóloga e tal, falou, como é que esse pessoal vai em casa ter, né, foco para treinar, força para treinar, uma vez que está trancado dentro de casa, às vezes sem emprego e tal. Então a gente se preocupou muito com a saúde mental também desse povo. Então, legal, vamos fazer contato com esse cara via mensagem, via WhatsApp. A gente procurou priorizar fazer um atendimento telefônico.
exatamente para o cara ouvir Sensacional. um ser humano do outro lado. E isso, de certa Tem um cara forma, ali. trazer um acolhimento, né? Legal. Então, quando me perguntam, às vezes, tá, cara, qual foi a receita? Porque a gente está aí, não perdeu muito aluno, né? Não. Manteve ali uma base de ativos, mantém essa base de ativos. E o fundamental, na verdade, foi... Eu vou falar um negócio que é na contramão, talvez, o que muito empreendedor pense aqui. A gente é do ramo do fitness, da saúde. E eu falava, bom, e do movimento. Fechamos as portas, mas a academia não vai fechar. Ela vai continuar aberta, fomentando exercício físico, pagando ou não. Ok. Se isso é verdade, eu preciso também levar para esses caras algo de qualidade. Ok, fizemos isso. Ok. Né? E se preocupando também com a questão do... Então, assim, qual é a receita? A receita não foi se preocupar com o negócio, foi se preocupar com o maior ativo que a gente tem, que são os alunos. Então, a gente focou no ser humano. E isso acabou sendo uma consequência manter o sucesso do negócio, de certa forma. A gente vê hoje no mercado, a gente aqui que trabalha isso o dia a dia, Vitor, houve uma mudança de consumo muito grande. A transformação digital para muitas empresas, não importa o ramo, o que era previsto levar 5 anos só aconteceu em 1 ano, devido à pandemia. E o que você falou uma coisa que no varejo hoje, a gente fala já que é um novo varejo, e você não deixa de estar no mercado varejista de serviços, prestação de serviços, que hoje, antigamente, ou algum tempo atrás, o cliente ia até o produto e até o serviço. Hoje não. Hoje, o serviço, o produto tem que ir até o cliente. Ou seja, você tem hoje o cliente centralizado no meio de tudo. O cliente hoje, ele vê o teu negócio de uma forma onipresente, assim, aquele negócio, é um omnichannel, né? Não importa onde ele esteja, ele tem que ter um ponto de contato com o teu serviço, teu produto. E você foi muito inteligente. Acredito que naquele momento que a gente trabalhou, logo no início da pandemia, a tua preocupação era mais atender o teu público, os teus clientes, meio que você estender a mão para eles, olha aqui, eu estou aqui, porque era uma situação que ninguém nunca tinha passado na vida, um momento completamente atípico, e, pô, de repente, eu que estava ali na academia todo dia, de repente eu vejo a academia fechada, mas, por outro lado, pô, o cara tá ali, tá no YouTube, o cara tá ali de manhã, de tarde, de noite, no Instagram, no YouTube, criando pontos de contato, conexão, e depois você expandiu isso. Você saiu do digital e foi pro físico, pô, tu levou equipamento na casa do cara, ou seja, você entendeu muito rápido esse novo momento, esse novo varejo, essa nova lógica de consumo que o brasileiro, o mundo como um todo, vem percebendo o que está acontecendo. Então, eu vejo que hoje ficou um legado, eu acho que é um dos pilares que você tem aí no novo varejo, e que eu vejo o legado que você construiu lá no começo da pandemia e que poucos tiveram a ideia de fazer. Isso foi sensacional, foi um trabalho incrível, né, Vitor? Exatamente. Eu acho que, assim, isso já é uma lógica que a gente já trabalha. Na verdade, a gente já trabalha há muito tempo nesse sentido, né? A pandemia, na verdade, foi um divisor de águas para a gente colocar em prática, assim, de uma forma massiva, tudo aquilo que a gente já faz, de certa forma, no cotidiano. Por exemplo, o empresário, é uma coisa que eu chamo muita atenção, quando a gente montou, inclusive, esse conceito de 24 horas, e aí totalmente 24 horas, porque a gente não fecha nunca, é de domingo a domingo. Né? É Natal, a gente está aberto, tanto é que volta e meia a mídia vai lá e fala assim, negócios abertos, posto de gasolina, né? Farmácia, às vezes conveniência e a fitness. Né? Vai estar aberto. Né? Só fecha quando não tem um entendimento de que a gente é essencial. Né? O que eu acho que a gente é essencial. Né? Totalmente. Uma sala aberta. Então o cliente sabe. Tanto é que a gente tem clientes de várias academias também, que acabam, às vezes, não são nossos clientes por uma questão de perfil, obviamente, e está tudo certo, mas no dia no dia de domingo, no dia de Natal, eles são nossos clientes, eles estão lá, nas fases diárias deles. Então isso é muito legal também, a gente atender também um público, às vezes, basicamente a estrutura e o serviço ali, os equipamentos. Legal. Mas
uma coisa que eu chamo a atenção é que o empreendedor olha muito para isso. E nos cursos de empreendedorismo, geralmente a gente aprende muito, né? A cartilha está lá, corte custos, corte custos, corte... Quer dizer, quando a gente montou nesse conceito 24 horas de domingo a domingo, a primeira coisa que os colegas me perguntavam, principalmente da área, falaram, mas a conta não paga, não fecha? Aí eu falava, óbvio, se você olhar para o geral, para a madrugada, a conta não fecha. Mas olha só, se você olhar para o macro, a conta não só fecha, como ela é positiva. Né? É lucrativa. Sim. Exatamente. E a mesma coisa a gente pensou durante a pandemia. Porque tinha gente que olhava e falava, os próprios alunos, às vezes, que tem negócio, olhavam para mim, cara, mas ou vocês têm muito caixa, ou vocês são malucos. Né? Acho que a gente é mais maluco do que tinha caixa, porque a gente, a gente abriu o caixa e começou a investir nos alunos. No meio da pandemia, exatamente, não tem nenhuma garantia. Né? Mais ou menos o que a gente às vezes faz com o filho, né? Você investe a vida inteira, não tem nenhuma garantia de que vai ter retorno. Que vai ter retorno, um amor incondicional, né? Mas é mais ou menos assim, de certa forma. Né? Agora, a gente acreditava, tinha muita certeza. Deu uma travada. Só um pouquinho, Vitor. Travou, está travado. Só um pouquinho. Vitor, se você estiver me escutando, deu uma travada, tá? Está travado. Vamos aguardar um pouquinho, pessoal. Deve estar com a estabilidade na rede do Vitor. Tá legal o papo, muito interessante. Talvez pedir para ele sair e entrar de novo, talvez? Saiu. O Vitor caiu. Pessoal, a gente está conversando com o Vitor, CEO da Rede Fitness Academia que foi visionária alguns anos atrás, lançando a primeira unidade 24 horas de Santa Catarina, e também foi disruptivo na forma como ele atendeu seus alunos, lançando rapidamente, logo quando houve o primeiro fechamento, com aulas online, distribuição de equipamentos em casa dos alunos, enfim. Provavelmente, Vitor está com problema de conexão, ele já deve estar retornando, vamos aguardar um pouquinho. Então, para quem está chegando agora, a gente está falando um pouquinho da história do Vitor em relação à pandemia, como foi o histórico de ações que ele fez no ano passado, e ele, na volta agora, vamos falar um pouquinho para o futuro da fitness e vamos passar aí alguns dados do mercado. Vou até passando para vocês. Olha que interessante, enquanto o Vitor não volta, houve um crescimento muito grande da utilização de consumo de vídeos. E no YouTube, para vocês terem uma ideia, o YouTube ele teve um crescimento de um esporte brasileiro, ele é fã do futebol, mas recentemente a pesquisa indicou que o basquete está quase atingindo o futebol no YouTube, em termos de busca de visualizações. Então, são números interessantes, né? Isso que está acontecendo na pandemia. 28% dos brasileiros eles passaram a se exercitar em casa. Hoje, a busca por exercícios em casa cresceu 5 vezes mais em 2020, comparado ao ano de 2019. O aumento, agora você tem 42% de brasileiros que se interessaram por conteúdos relacionados a dicas de exercício físico. Né? A paixão do futebol, como eu falei para vocês, cresceu muito, mas o basquete teve um destaque muito grande no ano passado. Então, houve um crescimento exponencial também de busca por jogos sendo transmitidos ao vivo no Facebook, curiosidades, imagens de concentração, curiosidades a respeito do que está acontecendo nos bastidores. E surgiu um novo mercado na área online para o mercado varejista o Vitor está voltando, entre o esporte e a venda de produtos esportivos. Você teve um aumento considerável também que as pessoas passaram a consumir material esportivo, tênis, roupas de academia, e também passaram a utilizar essa roupa no dia a dia,
esse vestuário, tênis, enfim, no dia a dia também. Opa, Vitor, voltou? Caiu, cara? O digital tem esses problemas às vezes, né? Tem. Mas que bom que você conseguiu voltar. Pessoal, cadê? Ué, cadê o Vitor? O Vitor subiu? O pessoal estava aí. Mas vamos lá, vamos retomar. Então, a gente estava falando da disrupção, das ações que você tomou durante o ano passado. A gente chegou a falar sobre a primeira academia 24 horas, da experiência que você teve, de você ter em Florianópolis o mercado, posto de gasolina e a fitness aberta. Peraí. E aí eu te pergunto, Vitor, passou, a turbulência passou, não é que a turbulência tenha passado, né? Eu acho que a gente teve que se acostumar ao que está acontecendo. Né? Os nossos governantes parece que entenderam que, de certa forma, que a atividade física é importante, né? Semana passada eu estava vendo um artigo, se eu não me engano, da Unesp, onde foi comprovado cientificamente agora que tem um hormônio no nosso corpo e quando você pratica atividade física, ele aumenta o teu sistema imunológico ao ponto de bloquear até a penetração do vírus nas células, enfim. Talvez você saiba mais do que eu a respeito disso, possa comentar um pouquinho. Vamos lá. Eu brinco desde o... Porque isso já é sabido faz tempo, né? A gente já sabia que um corpo se movimentando ativo, ele obviamente tende a ser mais saudável, né, do que algo que está parado. Eu acho que funciona até com algo que é imóvel, né? Ter o imóvel parado lá, ele se estraga mais do que um imóvel que tem gente, que tem circulação de gente. Ou seja, a grande diferença entre um e outro, olha que é um imóvel, exatamente o movimento, né? Então, a gente se vê, enquanto professor de educação física, enquanto cientista de movimento humano. A gente já sabia que o movimento faz muito bem. E até o cidadão em geral já sabia. O problema é que procrastina faz muito tempo. Só para vocês terem uma ideia, a gente absorve hoje apenas 4% do mercado que está no mundo das academias treinando. Isso é muito baixo, né? As pessoas, quando até me perguntam, falam, mas e o teu concorrente, a academia do lado? A academia do lado não é meu concorrente, a academia do lado é meu parceiro. O Cadu, que teve aí na semana passada, que tem também um negócio, uma academia 24 horas, não é meu concorrente, é meu parceiro. Inclusive, nós temos mercados e nichos de mercado completamente diferentes, somos parceiros, colocamos figurinha, né? Felizmente, inclusive, mediado aí, eu acho que foi pelo Cardia aí, essa grata surpresa aí, a gente tem batido vários papos aí. Mas, cara, o que acontece? A gente fala muito em atividade física, né? Convencionou-se, os médicos falam muito. E eu tenho dividido o movimento, na verdade, em 3 movimentos, que são atividade física, que é essa atividade cotidiana, isso que o cara já faz durante o dia, que tem diminuído ao longo do tempo, a vida moderna diminuiu ainda mais. Antigamente, para você entrar no carro, você abrir o vidro, você tinha que girar uma maçaneta. Hoje você aperta um botão. Né? Hoje, para limpar a casa, eu tenho um robozinho já, que vai lá e tal, o cara sai de casa, você não varre mais uma casa. Né? Do ponto de vista, obviamente, do conforto, isso é muito bom, mas isso tem diminuído muito a atividade física, que era aquela atividade obrigatória, às vezes, que você tinha que fazer. Né? Tem um outro movimento aí, que esse sim é fundamental, principalmente para liberar a erisina e tal, que é o exercício físico. Esse vai um pouco além, né? Um movimento mais que geralmente precisa ser orientado, um movimento que tem uma intencionalidade, que aumenta os batimentos cardíacos, que cria uma sudorese, geralmente. Né? Então, esse é um outro movimento, e esse precisa ser muito fomentado também, porque fala-se muito em atividade física, e para grandes populações, ok, mas cada vez menos a gente já vem diminuindo, e às vezes 1 hora de exercício só por dia não dá conta de compensar toda essa atividade física que você vem perdendo ao longo do tempo. Ao mesmo tempo que também o movimento esportivo não dá conta. Você ainda treina jiu-jitsu, acho que 2, 3 vezes por semana, né, Cardia?
Mas tem um cara que é futebol de final de semana, às vezes uma vez a cada 2 semanas. E esse movimento esportivo, sem nenhuma base de atividade física, muito menos de exercício físico, também acaba sendo um problema. Então, nessa pandemia, por isso que eu brinco que a grande vacina a gente já tem, que é aumentar o grau de movimento das pessoas, tanto de atividade física, quanto de exercício físico, e, obviamente, se possível, se conseguir colocar uma atividade, às vezes, que o cara escolhe, né, fazer, às vezes, como um lazer, inclusive, que é um movimento esportivo, por exemplo, que tem jogos e tal, que é gamificado, né? Isso tem se tornado fundamental, mas eu chamo a atenção para uma questão, sabe? Eu tenho visto esse novo fechamento, se por um lado, do ponto de vista, obviamente, econômico ruim, hoje, lá no início da pandemia, quando me perguntava, eu preferia ficar fechado, né? Porque a gente tinha ali, a gente não sabia do que se tratava, como que ia funcionar. Essencial naquele momento, você sabe a minha opinião, era ficar fechado, porque a gente tinha um bem maior, que era a saúde pública, né? E aí a gente achava que essencial não era as pessoas pararem de se movimentar. Por isso a fitness atuou dessa forma, era manter as pessoas se movimentando, sim, mas não num ambiente de aglomeração. Hoje, já com essas novas regras de distanciamento, hoje a academia fitness trabalha com 20% da capacidade, nós não conhecemos ninguém que tenha, obviamente, a gente não tem como saber com 100% de certeza, mas a gente não sabe de ninguém que foi contaminado, por exemplo, dentro da unidade. Da unidade, sim. E a gente já tem dados suficientes, né, informando que exercício físico é fundamental para diminuir um quadro inflamatório, não é só por conta da enzima, diminuir um quadro inflamatório, né, de certa forma, melhorar os quadros aí de obesidade, as comorbidades estão muito associadas a Exatamente. Né? É o que tem mais matado, principalmente essa nova cepa, né, essa nova variante, tem cada vez mais acometido não só os idosos, mas muita gente jovem. Perdi amigo de 31, Matheus, você conhece aí, perdeu um amigo de 29 anos, agora, semanas atrás, de 40. A gente está cada vez mais acometido de pessoas mais jovens e a unanimidade entre essas pessoas é exatamente a obesidade. Por isso tem me preocupado tanto: obesidade, estilo de vida, falta de movimento. Né? Então isso é muito importante, isso me preocupa nesse momento, porque já que criamos uma série de protocolos que obviamente precisam sim ser seguidos, se seguidos forem, eu acredito que o exercício físico orientado à atividade física, ele vem como um plus muito importante nesse momento. Né? Então, para a gente é bem importante e é fundamental a gente estar aberto. Agora, por um outro lado, eu acho que a gente tem uma nova lua de mel com a reabertura quando isso acontecer, do ponto de vista agora falando de mercado. Com certeza. Né? Porque o que aconteceu? Lá em março a gente não sabia nada. Tinha lá um exercício, mas não se sabia ao certo, se sim, se não. Hoje a gente já tem a certeza, já tem inúmeros trabalhos trazendo isso e mostrando isso. A pandemia não nos deixa mais pensar que o exercício físico não é indispensável e que não é a primeira vacina. Inclusive, quando eles falavam, não sabemos se vai ter vacina ou não, eu falei, bom, todo mundo vai ter que se movimentar agora. Né? Vai ter que cuidar da sua própria saúde para cuidar da saúde coletiva. Né? Aquela responsabilidade compartilhada. O que eu faço comigo, eu faço com os outros, de certa forma, que estão do meu lado. Mas o que aconteceu? Aquele fechamento trouxe, e quando foi reabrindo aos poucos, as pessoas foram se conscientizando e voltando. Né? E o mais importante disso que eu percebo é que elas começaram a levar os seus pais, os seus avós, né? O que não era comum. Não era comum. E o avô já tinha essa consciência, porque, quer dizer, foi pela dor, mas assim, realmente, eu sabia que eu precisava, o médico mandava, mas eu não ia. Agora é uma questão de saúde, e é de saúde coletiva. Exatamente. Mas aí, a partir do momento que essa coisa ela foi se normalizando do ponto de vista psicológico, as pessoas já começaram a procrastinar novamente. Sim, começou até o Blood Priority,
curva do sangue, onde você tem um nível de atenção alta, com o tempo aquela curva vai caindo, você vai relaxando, de repente, pum, vem o susto, sobe de novo. Exatamente. É o que está acontecendo, né? Exatamente. Então, do ponto de vista do mercado, né, não do ponto de vista de saúde, do mercado, eu acho que para os negócios, principalmente as academias, essa nova abertura, que vai ser provavelmente, assim, eu acredito que daqui a pouco, baixando essa curva muito rápida, vai ser eu acredito num novo restart, né, desse processo aí para que as pessoas, aí com uma conscientização, já com uma consciência coletiva. Eu acho que agora, passando a hora que, provavelmente para o segundo semestre em diante, creio eu, tomara que eu acerte, vem aí um boom na parte fitness. Creio que não só a academia, mas tudo está ligado ao fitness como um todo, sabe, Vitor? Exatamente. Isso está se tornando, como você falou, o pessoal está vendo isso na dor, é triste, mas você tem, até deixar colocar, o jiu-jitsu é uma arte de contato, que pela pandemia não era para estar sendo praticado, né? Mas a gente não tem caso dentro da academia de Covid, de contaminação. Por quê? Porque por ser uma atividade que a galera está regular ali, treinando, parece que o nível do nosso sistema está mais solidificado, sabe? Pode ser que eu possa ter razão e não ao mesmo tempo, mas isso é uma forma empírica da gente ver que, o cara está fazendo atividade física regularmente, é um esporte de explosão, que aí, para a questão do hormônio, deve ajudar muito, acaba protegendo. Então, é uma prova que a gente tem que a atividade física é essencial. E, Vitor, deixa eu te falar uma coisa agora. Vamos falar, já a gente começou a entrar no mercado aí de business. A gente tem dados que 5% do mercado brasileiro é o mercado que é explorado hoje por academias. Eu acredito que você coloca até um número menor até, né? Tem muito mercado para ser explorado. Normalmente, nós temos três formas de hoje você investir em academia. É você batendo no peito, abrir a própria marca, é fazer o licenciamento da marca ou partir para uma franquia. Qual é a sua visão sobre isso? Você hoje que está expandindo rede, que você está ampliando o número de academias que você tem hoje, está abrindo agora mais unidades. O que você pensa sobre isso? Bom, minha visão assim, em relação a essa questão, eu não tenho como não tratar a pandemia como um exemplo, né, muito forte do que eu vou falar aqui. Geralmente hoje as academias elas são montadas por pessoas que têm um interesse muito grande, que são apaixonadas, por exemplo, pelo exercício físico, pelo movimento e tal. E a gente tem um grau muito baixo de realmente gestores, que não necessariamente não precisa... Eu, por exemplo, sou da área da educação física, tenho tido muito sucesso nos negócios, né, fitness, que eu acredito, inclusive, já chamando a atenção, esse nome deve mudar para uma coisa que a gente já queria há muito tempo, de fitness para wellness daqui a pouco, para essa questão do bem-estar, que isso está se invertendo e a gente vai chamando a atenção para um outro universo, né? As pessoas já estão procurando academia, já buscando saúde realmente, não só estética, como era a busca muito maior, imensamente maior até então. Na verdade, deixa eu até te interromper, só para te colocar um dado que é do Google, para você falar agora de wellness, está em primeiro lugar. Na pesquisa, 50% hoje as pessoas buscam saúde e bem-estar. Com 40% você tem a parte de saúde e bem-estar mental e emocional. Em terceiro lugar, diversão e hobby. Quarto lugar, vem estética. Para você ter uma ideia como está mudando o pensamento em relação à atividade física. Desculpa te interromper, Vitor. Continua. Não, fantástico. E mais um dado que você deve ter aí, eu não vi, mas uma das procuras maiores que aumentou, porque assim, a gente acaba dividindo muito, né? E eu acho que a gente precisa integrar, por exemplo, mente, né? Existe uma dicotomia que divide mente e corpo, né? Tinha uma fala muito antiga que falava mente sã e corpo de sano, né? E na verdade é uma coisa só. Mas as pessoas têm inclusive procurado saúde mental a partir de movimento. Tanto é que eu acredito que o yoga tenha uma procura muito maior. A gente, pelo menos, tem esse dado dentro das academias, a gente tem
cada vez colocado mais aulas de Udemy e cada vez mais as pessoas buscando esse universo para se conectar de uma forma única, né? E não dividida. Possivelmente deve ter isso aí como dado. Tenho sim. É uma observação muito importante aí, né? Mas as academias em geral no Brasil, elas não têm um nível de gestão, isso é um dado da própria IRSA, aí, que é quem estuda o mercado. Não tem um nível de gestão, elas são academias mais academias de bairro, academia que tem um alto grau, às vezes, de paixão pelo exercício físico e tal, mas não tem uma visão de gestão. Por isso que impacta muito no momento que você tem que se reinventar, o cara está ali, né? Eu sempre quando me perguntam, o que eu faço? Eu falei um livro chamado O Mito do Empreendedor. Né? Esse livro dá conta dessas três esferas aí do mundo do empreendedorismo, onde tem o técnico, né? O gestor, a parte financeira. E uma não está, né, associada da outra. Né? Então, às vezes, você precisa entrar um pouco do gestor, se você não tem uma grande empresa que você possa dividir isso, e mesmo que tenha, né, quem está lá em cima, né, como direcionando isso, precisa ter esse olhar para esses três universos, e às vezes muito rápido precisa ser feito. Né? Tanto é que quando as academias fecharam, lá em março, até o povo brigava um pouco comigo, falava, eu acho que tem que ficar fechado. Aí o povo falava assim, mas e agora? Se eu ficar fechado, como é que eu vou sobreviver? Mas só fechou mesmo, só morreu quem já estava destruído antes. Exatamente. Então, o cobertor já estava curto já. Eu fui no grupo lá de gestores e aí, claro, o povo desesperado, meu Deus do céu, eu estava vendendo almoço para comprar janta, agora eu não tenho almoço para vender, como é que eu vou jantar? Nem jantar, nem almoçar, né? E aí eu falava, olha, para esse povo aí, é melhor ficar fechado. É melhor fechar. Provavelmente você já estava devendo aluguel, a conta de luz ali argolado, devendo às vezes, que é um pecado, folha de pagamento, né? O funcionário tem sempre que ser o primeiro ali a ser honrado o compromisso, a própria aluguel, na sequência. E aí o cara fechou e falou, e agora o que eu faço? E eu falava o seguinte, olha, procura áureos naquele momento, eles vão te dar um nó, né? Vai para o online, vai para o digital, vai fomentar o exercício físico, a orientação, para quando reabrir, que demore um pouco realmente para vocês reabrir, vocês terem exatamente uma base de ativos maior. Não, que tem que abrir, e aí abriu, e realmente, na semana seguinte, eu lembro que fecharam, que era 16, 26, na academia eu tenho esse número, aqui na... Foi efeito dominó, Vitor. Exatamente. E exatamente quem já estava olhando né, que estava, de certa forma, saudável ou que conseguiu se reinventar nesse caminho aí, acabou, né, de certa forma. Então, quando você me pergunta agora, respondendo a pergunta, que eu não sou muito sintético, né, Cardinho? Mas respondendo... Tá bacana. Se você não tem habilidade com gestão, é melhor você procurar quem saiba fazer isso, pelo menos por um tempo para você aprender. Então, se eu não tenho ninguém do meu lado que possa me direcionar, me acompanhar, que tenha expertise, é melhor eu buscar ou uma franquia, ou alguma coisa que me dê esse suporte. Porque todo mundo acha que montar academia basta abrir, ter uma sala e colocar equipamento lá dentro e as pessoas vão treinar. Isso não acontece. E isso é commodities hoje em dia. Equipamento bonito, equipamento bom, uma sala bem planejada, isso todo mundo tem. Eu fui num café esses dias aqui em Criciúma, a moça, a dona do café, acabei conhecendo, me deu uma aula de gestão. Né? Falei, eu vou anotar aqui. E uma das coisas que me chamou a atenção era o seguinte, pão de queijo todo mundo tem. Pão de queijo é commodities, todo mundo tem. Agora, né, o pão de queijo apresentado, por exemplo, na casa do pão de queijo, qual a diferença da casa do pão de queijo para o pão de queijo? Não é que tem mais queijo e tal. É a apresentação ali, às vezes uma embalagem. Então, entender o que o teu cliente busca, o que ele quer, ou às vezes até o que ele nem sabe que ele quer, é fundamental. Se você não tem um processo bem organizado, não funciona. Hoje você vem de experiência, Vitor, né?
Acho que é isso que hoje a gente tem que procurar entregar para o cliente. Experiência. Não simplesmente o que você está falando. Por que eu vou comprar um pão de queijo numa determinada cafeteria? O que que vai ser a diferença? Então, é a experiência que o consumidor passa que vai fidelizar ele ali. Eu acho que isso é um caso, esse é um exemplo prático que a gente tem. É a própria fitness como ela é hoje, como sempre foi. Isso é exatamente a preocupação da experiência que o aluno tem dentro da academia. E cada vez esse cliente está mais, né, ele entende mais de todo. Bom, o Google hoje é muito, né, ele entende de tudo, esse cliente. E cada vez mais ele está buscando, né? A gente fala hoje, por exemplo, às vezes eu escuto, nosso diferencial é atendimento. Eu falo, que diferencial é atendimento? Atendimento bom todo mundo tem que ter. Atendimento não é diferente. Ninguém vai no restaurante para ser mal atendido. E aí, nesse mesmo lugar, essa moça, ela tem um café, e em cima ela tem um sushi. Eu tive algumas experiências ali que foram fundamentais para mim. Eu peguei um cliente pouco diferente do convencional. Um cliente que falava alto, que já conhecia o nome dos garçons e tal. E aí era um sushi. Aí ele começou a me ver 20 peças de tal, divide assim, assim, assim. Não, me vê 30 peças, aí ele mudou de ideia e tal. Aí ele saiu, daqui a pouco ele voltou. Ele olhou e eu acho que ele conseguiu dizer o que o meu cliente, naquele dia eu falei para o meu time, eu falei, o teu cliente, o nosso cliente, ele fala exatamente isso. Você só tem que ouvir. Ele foi lá e falou assim, não, faz o seguinte, ó, eu já venho aqui há tempo, você me dá 50 peças. Tá, mas como é que você quer? Ele olhou para o cara e falou assim, não, eu não quero te dizer, você faz o seguinte, me surpreenda. Né? E essa eu acho que é o feeling que o gestor precisa ter, né? É assim, cada um que entra pela porta, quem vai atender precisa ouvir assim, ele está falando, me surpreenda, que é onde vai gerar o fator uau. E muito além das expectativas, né? Você dar conta da expectativa já não é mais suficiente. Você superar um pouco a expectativa já não é mais suficiente. Para você gerar um fator que realmente vai te trazer alguma motivação, principalmente no mundo das academias, que é tão difícil, o cara te fala assim, é gostoso treinar. Mentira. Não é. O cara tem razões, sim, para ficar no sofá. Sim. Então, se você tornar cada vez mais essa experiência desse cara dentro do universo da academia, que tem uns que me falam assim, até acho que a Michelle está aí, parece um instrumento de tortura aquilo lá, né? Parece um negócio medieval lá. Claro, se você não tornar essa experiência agradável, ou mais agradável possível, o cara vai te abandonar, com razão, vai pro sofá. É muito mais agradável ficar no sofá, que é o meu grande concorrente, o sofá. Esse é o meu... E não a academia que está ali do teu lado. Muito pelo contrário. Exatamente. E quando você fala de experiência, quando você fala disso, que esse exemplo que você deu me surpreenda, a gente traz isso para o digital também, falando um pouquinho de e-commerce, de varejo. Cara, qual é a diferença hoje de eu comprar numa determinada loja online de livros, que eu vou comprar na loja A ou vou comprar na loja B? Qual é a diferença que eu vou comprar hoje na Amazon, que eu vou comprar hoje numa loja que simplesmente não tem a experiência que a Amazon me oferece? A Amazon porque isso é real, é verdadeiro. Então, tudo bem de surpreender, ao ponto de você ter uma inteligência artificial por trás, que quando você abre o teu perfil no determinado e-commerce, ele já tem o teu perfil traçado, te entregando exatamente o que tu está buscando. Estava conversando esses dias com um cliente nosso, ele falando, André, eu estava conversando com a minha esposa, falando sobre um produto, sobre um livro. Quando eu abri o Google, estava lá a propaganda do livro para mim, cara. Então, a inteligência artificial vem crescendo muito, o Big Data, isso no meio digital cada dia é mais, mas no físico, que é o tradicional, não está muito diferente não, Vitor. Porque as pessoas estão se acostumando muito com essa comunidade no digital, e quando chegam no físico, eles querem igual. Eles vão cobrar de você, como você falou, não é chegar lá e ter meia dúzia de equipamento que vai com ar-condicionado funcionando, com um lugar bonito. Só isso é commodity, como você está falando. Você precisa de mais. Você precisa trazer uma experiência para que aquele cara olhe e chegue assim, pô, aqui eu vou voltar. Exatamente.
Você falar sobre isso é fundamental, né? Eu me recordo de um congresso que eu fui lá em Pompeia, lá onde tem a fábrica da Movement, volta e meia, os caras fazem um trabalho muito legal lá de levar, assim, ó, sem custo nenhum, eles pegam vários gestores do país e levam para lá para compartilhar várias experiências, um congresso muito legal. Eu fui para lá e eu me lembro do Fábio Saba falando isso, o digital nem era tão forte assim. Mas eu lembro do Fábio Saba, que é uma grande referência aí, falando o seguinte, olha, a grande diferença de você ir na padaria do seu Zé e na padaria do seu João lá, é a experiência enquanto freguês. Né? Porque você vai na padaria lá do seu Zé, você senta no balcão, pede um café e tal, aquela história de pão de queijo, todo mundo tem e tal. Quando você chega no seu João, que você vai todo dia, você não pede nada. Ele te cumprimenta, Vitor, pelo nome. Tudo bem? Ele já traz o teu café do jeito que você gosta, sem te perguntar, porque você já consome aquilo todo dia. Faz o teu pãozinho, né, na chapa, com queijo. O ovo tem sempre a mesma textura. Ele entrega do mesmo jeito, do jeito que você gosta. Né? Isso não tem preço. Né? Não tem preço, exatamente. Às vezes até vai lá no João e tal, mas você sempre volta na padaria do seu Zé, porque exatamente criou, às vezes unicamente no passado fazia isso, mas transformava o cliente em freguês. E o cara sempre volta. Você criou um relacionamento, um elo que você criou entre cliente e consumidor. Sensacional. Vitor, eu estou olhando o tempo aqui, a gente tem 5 minutos. Caramba, hein? Que bom que a minha bateria aqui também está de novo indo por... Então, Vitor, nesses 5 minutos, primeiramente eu quero agradecer mais uma vez a tua presença com a gente aqui. Espero que seja a primeira de muitas, tá? Eu vou te incomodar mais algumas vezes. Acho que o papo sobre gestão e empreendedorismo foi sensacional. Foi muita experiência bacana que você passou para a galera aí. Vai ficar no nosso GTV, vai ficar disponível para o pessoal ver, quem não pode ter a oportunidade de assistir agora. E vamos para as considerações finais aí. Faça aí a sua finalização. E é isso, cara. Cardia, eu que agradeço muito, super obrigado. Na verdade, tinha muita coisa ainda para falar, então realmente vou ser grato se a gente puder voltar, né? O Matheus está aqui, ó, mexendo a cabeça aqui. Falando. Manda um abraço, Matheus. Pode deixar. Manda um abraço para ele. Tá te retornando aí um abraço. Cadu está mandando abraço. Ele está ali falando, aqui também, está mandando... Fala dos acrílicos nas esteiras, que são coisas que pós-pandemia. Legal, cara. Legal. Não, nós vamos marcar assim. Foi muito bacana, foi muito legal. Estava com saudade. Legal. Estava com saudade de você. Tem tempo que a gente pode compartilhar com gestores aí, que eu acho fundamental, e a gente gostaria de dividir, gostaria que todo mundo seguisse muita coisa e aprender também coisas novas nessa troca de figurinha. Para a gente é muito gostoso poder falar sobre mercado, sobre fitness, poder fomentar, né? Mesmo no universo business, acho que sempre tem, a gente deixa aí, de certa forma, um legado. Para a gente é uma questão de saúde pública, acima dos negócios, né? Falar sobre fitness e fomentar essas práticas. Então, super obrigado pela oportunidade. Sempre que for convidado, com certeza estarei aqui com o maior prazer. Vamos fazer o cronograma. Muito obrigado, Vitão. Cara, o próximo encontro, vamos tomar um café agora ao vivo, né? Passo todo dia na frente da academia e a gente não se fala só agora pelo meio do digital. Tem que ser o real também. Tem que ser assim no digital seja. E no... Assim seja. Cara, um abração. Fica com Deus. Muito sucesso aí com a Academia Nova em Criciúma. Estou torcendo de coração. Sabe que, eu acompanho a história dessa expansão há muito tempo, desde o início, desde a pequenininha lá na Praça do Saco dos Limões. Eu sempre lembro de muito carinho de vocês, toda vez que eu passo. O Júlio está sempre lá também. Um abração, um beijão no coração, um beijão no Matheus. Fiquem com Deus e até a próxima. Sucesso! Até a próxima. Obrigado, abraço. Tchau, tchau. Como é que eu faço aqui? Aqui?